Fala, gente, vocês que estão acompanhando o Varejo Summit, viemos para mais um papo sobre D2C, marcas que cresceram, nasceram do varejo digital. E aqui eu estou com um time de peso para se apresentar. Estou aqui com a Samantha, da Westwing, Olá, pessoal. Eu sou Samantha Araújo, Head of Growth Marketing da Westwing. com a Larissa, da Vtex, Olá, sou Larissa Neves, sou responsável por atendimento de cliente enterprise na Vetex Brasil. e com a Danúbia, da Livo. Olá, eu sou a Danúbia Polo, diretora de expansão e implantação da Livo. Boa. Para a gente aquecer os motores, porque eu estou com um time de peso aqui, se eu pudesse ter gravado o papo anterior que a gente estava tendo, já daria um baita de um painel. O e-commerce brasileiro movimentou mais de 200 bilhões de faturamento, muito focado em omnicanalidade, em inteligência artificial, em marketplace. E eu queria iniciar aqui trazendo o primeiro bloco sobre aquisição de cliente, que eu acho que é um dos quesitos mais importantes hoje, né? Quando a gente pega um estudo da McKinsey de 3 anos atrás, a gente tem que a aquisição de clientes hoje, quando a gente olha as mídias tradicionais, cresceu mais de 30% em valor. Então tá mais caro cada vez mais adquirir um cliente. E eu queria começar, Sá, contigo, falando sobre a estratégia de aquisição da Westwing, como que vocês estão enxergando essa aquisição mais cara, essa necessidade de mais personalização, o que vocês estão aplicando ali de estratégia para começar a virar esse jogo da aquisição mais cara? Perfeito. A gente usa muito o gatilho de urgência e também pensa muito em como que a gente traz clientes para dentro da base, gerando desejo, né. A marca, ela é muito inspiracional, a gente está falando de uma marca que tem anos no mercado, e ela traz muito do que a gente fala do inspiracional acessível. São móveis e nós também temos uma linha própria, onde o desejo ele vira possibilidade de compra através de automação. A gente está falando que as mídias tradicionais, sim, elas encarecem, à medida que a gente começa a trabalhar a base internamente através de CRM, elas se tornam mais rentáveis. Uhum. Então, as automações que nós criamos internamente, elas permitem que a gente fale de maneira mais rápida com esse consumidor, a partir Uhum. dos dados de saber o que eles querem no momento certo, né. Então, o que eu estou trazendo eu faço uma estratégia hoje que faz com que as pessoas entrem direto no produto, porque no final é tudo sobre produto. E após elas entrarem no produto, eu tenho uma linha de retargeting muito forte, que não é só o retarget pago, mas também o orgânico. E esse Boa. orgânico ele vende desde uma wishlist que tem um drop de preço, Uhum. até avisar quando você tem um novo produto no estoque. Então isso é muito importante para a nossa jornada e rentabilização a longo prazo, né. A gente está falando de um LTV de um cliente de imóvel, ninguém compra móvel todo dia, Uhum. mas como a gente cria esse desejo para que ele também compre outras coisas para casa. Na Westwing nós temos um olhar muito centralizado no cliente. Então, quando a gente entende que o cliente ele tem outros momentos de vida, a gente transforma isso até mesmo em ações para o viver dele. Então, eu posso falar de uma collab que fizemos com a Netflix, onde nós trouxemos uma linha da Bridgerton e uma das frentes de aquisição da linha da Bridgerton foi um quiz. Então, qual casa Bridgerton você tem? E depois que as pessoas elas entravam, um lead muito mais barato, muito mais qualificado, a gente trazia para ele uma lista exatamente com todos os produtos da casa com qual ele mais, se identificava. Isso fez muito sentido aí para a estratégia, a gente conseguiu rentabilizar de maneira mais otimizada o nosso orçamento. É, isso é personalização na veia, né? Você É, atraiu é através de uma isso. collab, para mim, estratégia de collab é uma das estratégias mais certeiras que tem É, para quando a gente fala de aquisição, né? Não podemos dizer que é barato, mas dá Exato. muito resultado, né? E depois você consegue fidelizar esse cliente. Lari, tenho aqui informações que a Vetex já tem mais de 2.500 clientes, né, sim, em mais de 43 países. sim. Eh, e um e assim, admiro muito a plataforma, porque o que a Vetex faz de maneira magistral é a questão da conversão, né. É, Tem muitas ferramentas ali aplicado na plataforma que ajudam muito o varejista já de imediato a sair com uma taxa de conversão muito maior. sim. Conta pra gente um pouquinho do que você tá vendo, atendendo as grandes contas da Vetex, o que você tá vendo de movimento para melhorar esse quesito de aquisição mesmo? Como que os varejistas estão trabalhando na tua visão? Acho que o primeiro ponto, assim, acho que falando de aquisição é entender a gente como plataforma, a gente, entende que é importante saber sobre a jornada
consumidor final dos nossos clientes. Justo. E a gente sabe que essa jornada desse consumidor final, ela deixou de ser linear há muito tempo, né? O consumidor, ele tá lá no TikTok vendo uma tendência, depois ele tá no WhatsApp querendo falar com uma marca sobre um determinado produto, depois ele foi para um marketplace ver um preço, depois ele entrou no site da marca para ver, depois ele vai na loja física para provar o produto e ver a qualidade. Virou um emaranhado essa jornada, né? Ele não tem mais uma fluidez linear, né? Ele vai de um ponto a outro muito rápido nos mais diversos canais, assim. Então, acho que o primeiro ponto é, com esse entendimento internalizado, a ideia é como plataforma, como que a gente integra toda essa jornada numa forma, com uma tecnologia robusta, para que esse cliente ele seja capturado independente do momento de jornada que ele está passando. Assim. Então, acho que esse é o principal ponto quando a gente fala de aquisição. A partir do momento que esse cliente ele estava naquele momento dele de conhecimento do produto da marca e que ele começou a interagir, aí a questão é, ele entrou em contato com aquele produto, com aquela marca, a gente precisa apoiar nesse momento de conversão. E aí o apoio no momento de conversão seja com funcionalidade de hiperpersonalização, seja com fidelização, com os parceiros ou com as funcionalidades ideais que vão ajudar aquele cliente a falar, não, eu quero voltar e eu quero comprar de novo e eu vou comprar esse outro produto num período X de tempo que vai melhorar essa relação do lifetime value. Ou seja, no pós-venda, né? Ele é o ciclo completo, a partir do momento que ele entrou, o cliente adquiriu, entrou no site, comprou, esse pós-venda continua sendo um processo para essa aquisição voltar a acontecer, ele se sentir bem atendido, ver que o pedido chegou no tempo certo, no prazo correto, atendeu às expectativas. Então, como plataforma, o nosso papel é ajudar, desde esse momento da aquisição, a estar unificando de forma bem direta todos esses canais de interação do consumidor final, até com ferramentas e funcionalidades nativas que vão ajudar na conversão mais fácil, na fidelização desse cliente, e até nesse processo de pós-venda para ele sentir segurança de voltar ali, de recomprar e de indicar O aquela famoso experiência. tirar a fricção, né? Podemos dizer. Exatamente. Tira Cada toda a vez fricção mais e tem que deixa tirar. ele... O Boa. cliente ele não tem mais paciência, né? Ele não quer mais 1000 etapas. Ele quer colocar no carrinho e comprar, Comprar, né? exato. 2 Bom. cliques. Ô, Danúbia, e assim, eu queria deixar claro para o público de casa que conversando 20 minutos com a Danúbia, eu já sou o principal fã da Livo. Ah, que legal. Somos todos. Somos todos, exatamente. E essa estratégia de 500 lojas em 5 anos, como que você enxerga que essa estratégia de expansão muito rápida pode ajudar também na aquisição, trazendo um digital e um físico integrado, numa era que a gente, omnicanalidade nem é mais inovação, Não, é obrigação obrigação. das marcas. Como que você enxerga como que equilibrar esses pratinhos da rápida expansão barra da hiperpersonalização, de conversar com o consumidor e trabalhar essa aquisição de maneira mais barata? A gente estava até falando agora há pouco, né? A Livo é uma empresa nativa digital. Então, a Livo é uma empresa do grupo Livo Company, que tem a Lens Plus e a New Lens. Então, a gente tem dado na veia, assim. Então, o tempo todo a gente está falando de dado, para que serve esse dado, para que serve tudo isso que a gente está falando aqui nessa reunião. Então, quando a gente olha o negócio óptico no Brasil, ele é um negócio offline. Ele não é um negócio online. Quem é o nosso principal cliente do online? Lente de contato. Então, a gente está muito bem resolvido nas plataformas de lente de contato. A gente tem ali um custo de aquisição super abaixo do mercado, porque a gente faz isso há muito tempo. Então, a gente é expert nisso. E aí, a gente traz a convergência para o offline. Por quê? Porque o cliente está lá. Você não vai comprar um óculos online. Você até compra um óculos que você já conhece, que você já teve. Você vai comprar uma lente de contato, vai mandar comprar um óculos solar, às vezes, mas um óculos com grau, não. Então, qual é a estratégia da Livo? É ter capilaridade nas lojas, a gente chegar a mais clientes e te trazer esse cliente na recorrência de compra. Porque o cliente que entrou na loja da Livo, teve essa full experiência que ele tem, ele vai e recompra uma lente de contato online. Ele vai, chegando online e fala, saiu uma cor do Juice, que é a minha armação preferida, eu vou comprar porque
é o óculos que eu tive, que eu comprei, que eu tive acesso. Hum, A gente hoje tem um sistema próprio, né, que chama o Livo Lab. É um sistema todo integrado. Então, desde a compra do franqueado até a compra do cliente, está tudo no mesmo lugar, tudo coexiste, todos os dados, dado de não conversão, por que que o cliente não converteu, o que que faltou para ele. Então, se foi um cliente, fez o cadastro, não converteu, porque ele queria um óculos que era oval, quando eu lançar, eu vou ativar. Esse cliente está na minha base. Então, não tem mais custo de aquisição desse cliente. pô, animal. Eu trago ele já dentro do meu ecossistema. Uhum. Eu tenho um cliente dentro da Livo que comprou essa família de óculos. Ela conversa muito com o lançamento que eu vou fazer agora de Brasil, que tem uma linha de bonito eu vou ativar esse cliente dentro da minha base. Eu tenho aquele cliente de lente de contato já no e eu vou lançar agora um private label de lente de contato, vai chamar Avelo. Eu vou ter uma lente de contato própria. Ele usa nessa especificação. Eu vou ativar esse cliente. Eu tenho uma base de dados de mais de 700 mil clientes na América Latina. Caramba. Então, eu trago isso, todo esse ecossistema, para dentro do ecossistema do meu cliente, da Livo. Uhum. Então, criar capilaridade é estar perto do meu cliente também no offline. Ele Uhum. já está lá. Eu vou fazer um lançamento de uma loja, vou abrir uma loja no Tucuruvi. Eu tenho já mapeado quem é o cliente Livo daquela região. Posso lançar e eu tenho um custo de aquisição também menor. Menor. Então, a gente começa a olhar o cliente, o dado, para o cliente. Toda a decisão da Livo ela é tomada com foco no cliente, com um olhar no cliente. Por isso que a gente tirou as fricções do nossa jornada de compra. E também até para buscar até investidor. Eu consigo buscar investidor na minha base de clientes. Então, todo esse olhar de custo de aquisição, a gente consegue diminuir. E a gente tem uma reunião semanal que a gente acompanha o custo de aquisição de cada venda que a gente teve do online. E no offline a gente vai para a mesma jornada, mas ainda mais tímido, porque a gente tem 17 lojas e quer chegar em 500 lojas em 5 anos. Quer não, né? Iremos chegar. Eu acho que uma mensagem nessa tua fala muito importante é ter esse controle. Você falou reunião semanal. Semanal. Eu conheço muitos clientes que param ali no mês, fazem o fechamento, entende, e quando você tem esse time ali, às vezes você não consegue recuperar o que foi feito no mês. O Então esse varejo é muito controle, né, É. ali na A linha. veia é muito importante também, porque a mídia ela vai mexendo, né? E o quanto que isso de estar os canais integrados, ele é valioso, né? Totalmente Você isso. abrindo loja, mas Exatamente. você conseguindo cruzar isso com os dados que estão do Já do dígito, para digital. você poder acionar esse Exato. cara. E é o Assim, que eu sempre estava falando, né? É a vantagem de ter uma empresa nativa digital. Perfeito. É uma empresa que é muito rápida em dados e que tem um sistema próprio. É. 10 engenheiros de dados trabalhando da América Latina, fazendo evolução semanal nos nossos sistemas para a gente conseguir convergir tudo que a gente tem de dado. Perfeito. Porque se a gente tiver o dado lá e não usar, não adianta. Perfeito. Eu gosto também desse ponto, né? Tipo, o varejo ele é muito dinâmico, de fato, não dá para esperar um mês para tomar decisão. A gente olha dado todo dia, toda semana, vai tomando decisão. E um ponto que me vem de insight também da loja que você trouxe é como a gente usa os dados do digital para convidar pessoas a conhecerem as lojas. O Westwing Brasil foi uma das primeiras do grupo, né, da Europa. Nós não fazemos Uhum. mais parte do Uhum. grupo, mas a primeira a acreditar em uma loja física. O consumidor brasileiro, ele precisa sentar no sofá. Ele precisa realmente entender que A aquele produto é experimentação, bom. né, é, só. A experimentação é muito importante. É. E fora do país, né, eles não acreditavam tanto nesse modelo. Então, é uma marca que nasce no digital, que nasce com site aplicativo, que vai para o físico, fazendo um movimento totalmente contrário Sim. das grandes que a gente conhece. E como que a gente convida as pessoas, a partir dos dados, a conhecerem as lojas? Então, se eu sei que as pessoas moram perto de Moema, que é onde nós temos uma das lojas, mas nunca comprou na loja. A gente tem ali uma base segmentada para fazer um convite com pessoas reais, convidando essas pessoas. Então, são a base do time de vendas atraindo clientes para ir até a loja, experimentar e principalmente lançamentos, né? Não quer vir conhecer a nossa nova coleção? Aqui, em primeira mão, uma nova vitrine, uma nova coleção de espera. Então, isso traz muita proximidade aí, É que tem mais marcas que realidade. esquecem também que o mesmo cliente do físico é o cliente do digital e vice-versa. Total. isso, Exatamente. Você não pode tratar ele diferente, é o né? momento da Momento- jornada dele ali. Perfeito. Ele vai Exatamente. passar pelos canais. Né? Exatamente. Invariavelmente. Boa. E aí, falando um pouquinho de conversão, gente, falamos aqui de aquisição, trazemos o cliente para dentro do canal, seja digital, seja físico, mas principalmente digital aqui que a gente está discutindo.
mesmo com essa aquisição mais cara, e por mais que a gente tenha esse sucesso na hora de diminuir esse valor de aquisição, a taxa de conversão ainda não ajuda, né? A gente tem até um dado do próprio E-commerce Brasil, que foi divulgado, que a taxa de conversão média do Brasil, ela gira em torno de 1,5. Mas existem diversos clientes que têm 0,8, 1%, diversas marcas. Sá, como que você está enxergando essa... Como que vocês trabalham ali na West Wing essa melhora da taxa de conversão? A gente falou aqui de tirar a fricção, que eu acho um ponto importantíssimo, que a VTEX faz super bem isso. O usuário que tem alguma fricçãozinha na compra, às vezes, putz, cara, deixa quieto, depois eu isso. compro. Eu já Uhum. passei por isso. Total. Putz, tava lá empolgado, com o cartão na mão. Esse cadastro não deu certo, daqui a pouco eu compro. Aí passa, Passou. não comprei. E às vezes você vai perdendo venda em relação a isso. Como que você enxerga esse trabalho de melhorar a taxa de conversão? Perfeito. A gente tem olhado para os funis, né? O funil da web é totalmente diferente do app. E o Uhum. nosso aplicativo, ele tem um poder muito grande de manter as pessoas lá. Eu tenho uma pesquisa que nós fizemos com clientes reais e que uma delas traz na fala de que ela usa o aplicativo Westwing como uma rede social. Ela passa muito tempo lá e os Legal. dados nos mostram que a gente realmente tem uma taxa de prender atenção. Eu digo que a atenção hoje ela é muito importante, né? Eu. Está no momento de imediatismo, muita coisa rápida, e de fato, se você perde esse timing de compra, é difícil recuperar o Uhum. cliente. A gente tem várias técnicas e táticas para recuperar depois, mas quando a gente está falando do momento certo, a gente tem usado gatilhos de urgência dentro do aplicativo. Então, eu posso listar algumas das grandes ações que a gente fez, como, por exemplo, fazer dias de 100% de cashback dentro do app. Então, a gente está falando que o cashback, tudo que você comprar em determinados dias no aplicativo, retorna para você na sua conta para fazer uma nova compra. A gente vê que o número salta, né? Quando a gente está falando de uma base que mais de 85%, a gente está falando entre 85% é iOS, onde eu tenho a melhor experiência e onde eu tenho pessoas que, com dados, a gente sabe que pagam mais Uhum. pela experiência. Uhum. Eh, a gente está falando de uma base super qualificada e que está ali vendo produtos. Então, está olhando produtos e a gente tem esses gatilhos de saber o que ela está fazendo no momento certo para ativar algum cupom, alguma promoção e pegar de novo essa pessoa para compra. Eu acho que varejo, quando a gente tem olhado também para oportunidade, nós temos dedicado muito mais esforço para o Westwing Collection, que é a nossa marca própria, onde eu não tenho uma competição tão grande com o mercado e onde eu tenho maior margem. Então faz mais sentido todos os investimentos e esforços estarem ali. Boa. Mas outro ponto que eu acredito muito em conversão é quando a gente está falando da personalização do conteúdo também. Uhum. Eu preciso oferecer o que a pessoa quer no momento certo, né? Então Uhum. a gente está falando de automações que dizem que você visualizou determinado produto e que você também pode gostar de outros produtos. Esse é o básico. Acho que qualquer site aí Uhum. precisa fazer isso, precisa ter essa inteligência, mas qual que é o momento certo? Entender qual que é o momento certo para essa conversão muda totalmente o jogo. É. E dentro da CRM Bônus, a gente tem algumas ferramentas que trabalham muito essa questão de hiperpersonalização. E às vezes essa palavra ficou meio batida, né, no mercado. Aham, Hiperpersonalização. O que é sim. exatamente a hiperpersonalização? É você conversar com um grupo de clientes ali que talvez você acha que tem o mesmo comportamento? O que é exatamente? E a gente começou a entender que dentro de uma mesma marca, uma mesma faixa etária, tem níveis de conversão e tem comportamentos diferentes por ticket médio, por exemplo, por região, por canal de compra. Isso começou a explodir nossa cabeça para mergulhar nesses dados e oferecer isso dentro da nossa estratégia. Muito importante, porque quando a gente, como essa palavra acabou ficando batida, às Uhum. vezes a gente acha, hiperpersonalização é chamar pelo nome, né? Às vezes, eu vou Tá chamar a muito Samantha aqui longe, pelo né? nome e tá tudo bem, hiperpersonalizei, porque aí eu vou Não, chamar a Lari pelo exato, Lari e tal. exato. Mas não é exatamente Não. isso. A gente tem, às vezes a gente compra na mesma marca, mas temos times de compra muito Exato. diferentes, então é muito importante analisar, igual a Danúbia está fazendo ali no quase que numa omnicanalidade de dados puro, né? Com muita inteligência. E aí, direcionando para ti, Lari, como é que a Vetex está enxergando isso? E eu sei que está enxergando isso de maneira muito, muito legal, porque está crescendo trimestre a trimestre as receitas e tal. A gente tem muito Sim. contato com clientes Vetex, é quase, não sei, 70% da nossa base no digital é Vetex.
Como que vocês estão trabalhando a melhoria dessa conversão? Como que vocês enxergam esse movimento do mercado? Conversão é a conversa de todo dia com Conversa os do nossos milhão, né? clientes, é a conversa de todo santo dia, assim. E aí eu acho que tem alguns pontos que essa já abordou e eu queria trazer pelo viés de plataforma, assim. Boa. Primeiro é isso, o que você trouxe da hiperpersonalização, Uhum. tem um termo que a gente usa internamente, que a gente fala do concierge e-commerce, né, que o cliente a gente viveu um período do one to many, né, das campanhas para todo mundo, com certa Uhum. segmentação, mas era para todo mundo. E agora a gente vem cada vez mais, para o olhar do indivíduo, porque o consumidor ele quer ser visto e tratado com aquela particularidade daquele momento dele, assim. Então, como plataforma, a gente entende que precisamos entregar, uma ferramenta Uhum. que vai prover esse tipo de entrega mesmo para o consumidor Uhum. final. E Uhum. como que a gente vem fazendo isso? Tem um bloco, sim, muito importante você falou um pouco de vitrine de recomendação, então Uhum. você saber qual é o espaço certo dentro dessa jornada, e aí hoje em dia eu falo jornada porque eu posso estar falando do site, mas eu Uhum. posso estar falando do app, posso estar falando do WhatsApp, posso estar falando do live commerce. Uhum. Então, dependendo de qual é esse momento de jornada, você precisa estar entregando aquela vitrine, aquele produto que o cliente espera está sendo impactado naquele momento. Então, a gente vem munindo a ferramenta da VTEX com algumas funcionalidades com inteligência artificial por trás, justamente para capturar muito mais rápido o interesse daquele cliente. Então, ele clicou num produto infantil, a próxima página que ele entrar tem que ter uma vitrine com alguma coisa infantil, por mais que não Perfeito. seja a Uhum. página de produto que ele clicou de forma primária. Porque é isso, ele já demonstrou um certo interesse, Uhum. então você precisa continuar nutrindo esse interesse. A mesma coisa na busca. A busca, quando você entra num site ou num app para fazer uma busca, essa busca ela já não é mais sobre o nome do produto, ela vem sobre a intenção. Então, a gente tem clientes que o consumidor vai procurar. Eu quero um vestido para uma festa à noite. E precisa encontrar um produto para uma festa à noite. Sim. Então, a gente vem embedando na plataforma funcionalidades como é a busca semântica, que tem inteligência artificial por trás, que entende essa linguagem natural do contexto para poder justamente entregar os produtos para aquele cliente, porque tempo é ouro. É o que o que você falou, o tempo desse cliente é ouro. Então, você não pode perder um pouco dessa atenção. Se ele está procurando por contexto, você tem que entregar o produto por contexto. Ele achou pelo contexto, ele clicou, aí é o que a gente falou de não ter a fricção na conclusão desse pedido. Aham. É ter o checkout inteligente, rápido, é ter o wallet embedada para ele conseguir concluir mais rápido, é você não ter muitas etapas para ele conseguir concluir aquela compra e finalizar a jornada. Então, como plataforma, a gente entende que a conversão, ela é essa discussão diária e que passa por como que a gente entrega de forma mais rápida e eficiente, esse contexto, toda essa dinâmica de estou procurando algo, independente de onde, como eu procuro, a gente vai entregar isso de forma facilitada, direta, para potencializar e acelerar a conversão. Até porque é chover no molhado falar que a geração Z é a geração mais exigente na hora de comprar, né? Total. Exato. 100% nativa Exatamente. digital, se a gente não tiver preparado. E que influencia, né? Muitas vezes não tem o poder de compra, mas influencia Muito, demais Sem muito. dúvida. a compra das outras gerações. Perfeito. Influencia Perfeito. sim, influencia nas redes sociais, Exatamente. influencia de todas as formas. Total. E ontem a gente participou de um painel da Startse, e foi falado ali nesse painel que hoje as marcas são influenciadoras, super influenciadoras, mas o que a gente não enxerga é que nós também somos influenciadores. Não porque a gente tem, sei lá, milhões de seguidores nas redes sociais ou qualquer coisa assim, mas às vezes você está influenciando uma pessoa do trabalho ali a comprar. Pô, gostei dessa blusa, onde você comprou e tal. A gente também precisa lembrar muito disso, né? Quando a gente trata o nosso cliente bem, com essa personalização, com esse carinho, você acaba trabalhando esse boca a boca que não vai morrer nunca, né? Perfeito. Querendo ou não. Danúbia, e aí olhando para a Livo nesse rebranding que você estava comentando com a gente de One Stop Shop, conta um pouquinho para a gente de como tá essa estratégia
maravilhosa, inclusive, que eu já tive um Legal. spoiler, para quem não sabe, que eu acho super legal para aumentar a conversão do digital também. Essa experiência vem do físico, mas eu tendo uma experiência legal no físico, quando eu for comprar no digital, com certeza eu vou ser um cliente mais fiel à marca, não? Com certeza. E a gente está vivendo aqui umas semanas de indicação, de boca a boca, de influenciadores, micro-influenciadores que somos nós, nesse novo momento da Livo, né? Na Uhum. Livo, o que que a gente quis? A gente sempre olhou para o cliente no centro. Uhum. Como que eu facilito a jornada do cliente? Nessa da gente buscar facilitar a jornada do cliente, a gente sempre foi inquieto a resolver tudo na Livo. E a gente sabe que tem legislação, tem cidade que pode, tem cidade que não pode, então a gente chegou ao ponto aqui em São Paulo de já trazer o optometrista, por exemplo, para a loja. Quem é o optometrista, né? É aquela pessoa que pode faculdade, pode fazer a refração Uhum. de medidas do cliente. Então o cliente chegou na loja, eu gostei desse óculos aqui, quero ele, mas estou sem a minha receita. Eu consigo com o optometrista fazer a refração na loja. Não, ou eu tenho meu óculos e eu quero só trocar a lente. Eu consigo também fazer para o cliente. Mas a Uhum. nossa jornada mais legal é que a gente verticalizou. Então, a gente trouxe para o cliente uma experiência que ninguém está entregando hoje no ramo óptico, que é o cliente ter a jornada toda no mesmo lugar. Então, ele chega na nossa loja, ele consegue fazer a refração e atualizar a receita. Ele vai, escolhe a armação. Escolheu a armação, ele vai no nosso sistema e escolhe a lente que ele quer, de Uhum. maneira simplificada, de maneira que ele consegue ter fluidez no processo. Geralmente, no processo mais antigo de ótica, você vai lá, tem um livro desse tamanho, você escolhe o que você não sabe o que você está escolhendo. No nosso PDV, no nosso lab, ele consegue ali olhar, ver as diferenças. Por que eu estou escolhendo isso? Por que eu vou pagar mais caro nisso? Por que eu vou pagar mais barato naquilo? Escolheu a lente, vai no livro lab tomadas de medidas, que é um iPad na parede também, tira as medidas de como que vai entrar o grau da lente no óculos dele. Gostou, fez o pagamento, o vendedor da loja pega essa armação, devolve para a prateleira, porque quando dá o enter, vai lá para o meu laboratório. Meu laboratório já tem a armação, já tem a lente, tem uma máquina que corta em 1 minuto e meio a lente, corta no laboratório. No outro dia, o cliente escolheu chegar na casa dele ou chegar na loja. Quero que chegue na loja. Chegou na loja, ele vai retirar, recebe tudo traqueadinho, seu pedido está em separação, seu pedido está em corte, seu pedido está numa lote, seu pedido está na loja. E o cliente tem uma experiência. Recebe até o gift back, pelo que eu fiquei Recebe o sabendo. gift back Olha junto, só. porque ele já pode escolher um solar na hora que ele for retirar o Então. produto. Então, o cliente está tendo uma experiência de NPS 1000. Sim, sem dúvida. Assim, uma avaliação incrível. E tá falando assim, gente, na outra ótica eu tenho 15 dias numa lente de visão simples, tenho 30 dias numa lente de multifocal, e aqui eu tenho uma lente em 1 dia, em 5 dias multifocal. Por quê? Porque a gente olhou para o cliente. Então, essa hiperpersonalização que a gente fez agora Uhum. é uma hiperpersonalização. Porque esse cliente também que foi na loja e não converteu porque não tinha receita, eu tô avisando ele que ele pode ter a receita agora. Que é o nosso cliente, que eu consigo trabalhar de maneira a ter um lead mais barato. Porque ele já está ali Sem na dúvida. minha base. Então, a Livo, ela chegou nesse novo momento para realmente trazer uma experiência inovadora para o cliente. E a gente realmente vai gritar isso para os 4 ventos, porque para todo mundo que eu conto, e a pessoa vai lá na loja fazer a experiência, ela me manda uma mensagem e fala assim: que projeto incrível que vocês estão fazendo. Mas é um projeto com diferencial, com propósito, com olhar para o cliente, para um olhar para o futuro, porque é o futuro. Qual é a vantagem da Livo hoje? É que a gente tem um mapa em branco e vai fazer isso do zero. Todo mundo vai fazer isso, gente. Não é só a Livo. Mas vão fazer a partir de uma base já de óticas estabelecidas. Pode demorar um pouco, mas é o futuro. Por quê? Porque as marcas têm que olhar para o cliente. E a gente está fazendo olhando para o cliente. Perfeito, perfeito. É um exemplo de hiperpersonalização sem fricção. Acho que um resumo de tudo que a gente está falando aqui, que é muito importante, né? A gente tem uma solução na CRM Bônus de hiperpersonalização também para trabalhar a jornada abandonada dentro do e-commerce, que a gente foca muito nessa experiência no WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp ele tem ali os seus benefícios na taxa de conversão, porque hoje a gente usa o WhatsApp para tudo. Acho que eu já devo ter entrado, sei lá, 3.000 vezes no WhatsApp hoje. Mas também tem essa questão, e eu vou jogar uma polêmica aqui para vocês me ajudarem.
tem essa questão também de não ser evasivo. Então, a gente tem uma série de travas e boas práticas quando a gente trabalha essa jornada abandonada no WhatsApp, dentro da solução que a gente tem ali na CRM Bônus, para não incomodar o cliente e ser assertivo. Então, se a Samantha gostou daquele produto e eu conversar com ela através do WhatsApp, eu preciso ter o feeling se ela tá clicando, se ela tá engajando, se ela gostou mesmo daquele produto, se ela tá numa temperatura de compra, pra gente analisar esse funil, pra gente analisar todo o comportamento. Até onde vocês enxergam que a hiperpersonalização, não pode ser invasiva? Onde está o limite ali pra gente trabalhar essa hiperpersonalização? É uma boa pergunta, né? É uma ótima pergunta. Como que você enxerga, Sá? Vou Esse limite pra começar gente assim, trabalhar? acho que o limite, ele é muito no tempo de resposta do cliente mesmo, né. Se ele não tá engajando, se ele não tá respondendo, se ele não tá abrindo, é o momento de colocar ele numa outra jornada. E é Boa. exatamente isso, né, a gente fala de réguas, de RFV, o que são macro, e aí a gente tem que olhar para o micro. Quantas réguas RFV eu posso fazer olhando para cada cliente, cada comportamento? Boa. Porque são pessoas diferentes, com costumes diferentes. Então, eu acredito muito a solução de momento certo, no canal certo, mas é Perfeito. até a avaliação de marcas enquanto canais. A gente fala dessas novas mídias surgindo também, e aí o primeiro ponto é vamos lançar e vamos abrir uma loja nessa marca, nessa nova mídia. Mas faz sentido para o seu negócio? Eu acho que essa é sempre uma boa pergunta. Uhum. O WhatsApp para a gente também é um canal de conversão, a gente faz algumas segmentações ali dentro, e o maior cuidado é exatamente o que você traz de boas práticas, né? De já perguntar se a pessoa aceita receber aquela comunicação, Perfeito. se faz sentido para ela naquele momento, se ela quer manter essa conversa, e aí sim você continua ali essa jornada de impactos com base no que essa pessoa está sentindo e o que ela quer receber como canal de preferência. Pesquisas são muito importantes, né? A gente estava trocando também ali para saber realmente, não só a pesquisa de NPS, mas durante a jornada. Acho que muito se fala só de NPS, mas quando a gente está falando da jornada como um todo, é interessante também saber qual é o melhor canal e qual é o melhor momento. Eu acredito que assim seja um bom caminho. Então. E até olhando os resultados de cada, abordagem nesses canais, assim. Então, eh, qual que está sendo colocamos para funcionar, estamos fazendo um teste via WhatsApp. Como que está o nível de interação, de clique, de como que está sendo tudo isso? Como isso está funcionando? Essa comunicação está Uhum. fluida ou não? Tem muitos vácuos de silêncio ou tem muita rejeição? É você conseguir olhar, para os números e de forma consistente e Uhum. recorrente E e rápida, né, como a gente rápida. falou aqui. É É. isso que a gente está falando do varejo, não dá para ficar Exato. 2 meses com um canal de Assim, WhatsApp bombardeando um consumidor ali, Uhum. e depois só de 2 meses que você vai olhar para um número e ver se aquilo funcionou ou não funcionou. Então, como prática, é importante estar nesses canais, é importante o consumidor final saber que você tem a ferramenta, que ali pode ser um canal para ele interagir com você, para ter fluidez na comunicação. E, a gente entende que o varejista e a gente como plataforma vem para ajudar isso, a gente vem para olhar esses números e entender, tá funcionando, não tá? Se não tiver, não tem que descartar aquele canal. Será que a abordagem não está correta? Será que Perfeito. não é um agente diferente que vai falar com uma outra linguagem, de uma outra forma, e que aí vai converter mais, e que aí vai engajar mais? Então, olhar para os números e entender como que você vai calibrando, né, cada um desses canais. E olhar os dados, né, motivo de compra, a gente está falando ali daquela recorrência, motivo de não compra, é muito fácil, mais fácil a gente medir no online do que no offline, porque no Perfeito. offline você está numa questão também muito pessoal, o que o vendedor colocou, pode ser que não Hum. seja fiel ao que realmente o cliente, por que o cliente não comprou. A gente também, por ter um sistema próprio lá na Livo, a gente colocou a lista da vez dentro do ponto de venda. Então, a Legal. lista da vez do vendedor, ela só abre se o vendedor começar ali a jornada e o cliente pode não comprar. E antes ele não comprava e era só um abandono do carrinho offline. Uhum. Agora a gente colocou os motivos. Então, é maravilhoso. tempo de entrega, é a armação que ele não Perfeito. tinha, é a lente que a gente tem só a lente Livo e mais 2 marcas, que ele queria uma terceira lente que não tinha, colocamos tudo isso. Só que a gente só não colocou, a gente começou a medir. E aí a gente viu que tinha um óculos sempre uma armação oval pequena, A gente falou assim:
Bacana, aparecendo toda semana em várias lojas, armação oval pequena. O que eu vou fazer com isso? Vou fazer uma coleção de armação oval pequena. E a gente lançou, na coleção da Collab da Débora Falabella, um óculos que chama Julieta, que é uma armação oval pequena. Em 2 semanas esgotou. Caramba. Então, realmente, é pegar o dado, online, offline, não importa de onde vem. O cliente tem muito a dizer pra gente, como marca. Só que não adianta você pegar o dado. Você tem que pegar o dado e agir em cima do dado. E aí, é uma coleção de best-seller que a gente já teve 2 reposições em 1 ano. Né? Então, é o que a gente faz com o que o cliente diz no NPS e o que ele diz no motivo de não conversão, abandonando o carrinho online ou offline. Perfeito. Acho que o que você colocou, às vezes a gente olha muito para a taxa de conversão, mas a gente também não está olhando para quem não comprou. Vamos entender por que essa pessoa não comprou, conversar com ela. A gente pode conversar por e-mail, pode conversar pelo WhatsApp, pode fazer uma pesquisa. Acho animal. Indo para o terceiro assunto aqui, que eu queria abordar com vocês, que eu estou bastante curioso, é sobre fidelização de cliente. Hoje, como a Sá colocou aqui, a gente disputa atenção não só com concorrentes, mas com rede social, com tudo que está no nosso pequeno, grande smartphone, é uma disputa de atenção, né? E a atenção tá cara hoje. Sá, como que vocês enxergam fidelização de cliente na Westwing? Existe alguma solução que vocês estão usando, alguma ideia, alguma estratégia ali para trabalhar a fidelização, para manter esse cliente dentro de casa ali, comprando frequentemente com vocês? Legal. Acho que a Westwing, ela entra no movimento de trazer muito mais que produto, mas trazer conteúdo, né? A gente entrou na frente do entretenimento, até mesmo com um dos canais hoje do YouTube que tem o maior número de inscritos perante as concorrências, fazendo o Westwing Visita. Então, nós visitamos casas de famosas, a gente pode falar das globais, mas também de pessoas reais e normais, assim como nós. E visitamos e contamos a história daquela casa. Esses vídeos já estão atingindo um número altíssimo de visualização e a gente coloca ali no fundo ponto de conversão. Obviamente, não falar de CRO, vamos pensar em como monetizar ali. Sem dúvida. E o que a gente tem visto é que todos esses conteúdos, eles participam da jornada do cliente. É lembrança de marca, né? A gente está falando de um awareness que ele está amarrado a uma estratégia de CRO e como que dentro do site do app, a gente também conta as histórias. Então, todas as campanhas que iniciam dentro da marca, elas contam uma história de como você pode decorar, como você pode organizar e como você pode manter toda a jornada, como a gente pode te ajudar a construir essa jornada de uma nova casa. A fidelização, ela vem também de serviços que nós trazemos, né? Então, por exemplo, hoje se você compra um móvel no Westwing, você também pode comprar um serviço de decoração. Nós temos uma equipe de designers e arquitetos que fazem todo o projeto da sua casa. Então, eles entregam todo um desenho, até mesmo um vídeo 3D. Na veia, né? Exato. Todo um projeto 3D com seus produtos e a lista dos pedidos, de todas as listas, né, de produtos, e você ainda pode trocar esse valor pago por mais produtos. Então, é realmente como a gente conseguiu criar esse ciclo. E por fim de fidelização, a gente está falando de cashback, né? Cashback é fazer com que as pessoas voltem a comprar num período de tempo menor. Ainda mais para o meu negócio, que é móveis, casa e decoração, você não compra um móvel, um sofá todo dia. E a gente espera que você não compre um sofá todos os dias. Se você comprar na Westwing, você vai comprar um sofá único da vida, assim. A gente espera que a vida dele realmente é uma qualidade surreal. E quando a gente fala disso, a gente está falando que você vai comprar um sofá, você vai receber um cashback e depois você volta para comprar o seu tapete. O tapete tem uma troca maior, é sobre estilo, é sobre mudar, renovar a casa com um acessório, né, que é representativo ali. Então, a gente está falando de outros produtos que são complementares à jornada do cliente e, sem dúvida, o cashback, ele diminui o tempo de compra, ele aumenta o ticket médio e ele traz aí uma conversão muito mais rentável pra E gente. o cashback é interessante no Brasil, que tem até um senso cultural. O brasileiro odeia perder qualquer tipo de benefício. Eu Exatamente. detesto. Eu acho que tô perdendo dinheiro. Eu falo, meu Deus, eu vou perder esse dinheiro. Exatamente. Eu sou uma presa fácil, porque quando eu vejo ali o seu cashback de 57,32 vai vencer em 3 dias, eu fico desesperado Pronto. para ir no shopping. Gatilho. Pode Eu já colocar na queria agenda. ir, mas é uma Exato. desculpa, né? Uma Eu desculpa quase coloco na muito agenda boa. assim. Ir ao shopping. Tá. Boa. Lari, como que a Vetex está aplicando IA para essa retenção de clientes, para ajudar o varejista na fidelização desses clientes?
Acho que tem algumas ferramentas, parte até acho que a gente falou um pouquinho aqui, mas tem uma parte que eu não comentei ainda, que é um pouco do que foi falado na Livo, de pós-venda, o quanto a experiência do cliente na jornada inteira e no pós-venda, o quanto é importante para esse cliente voltar e querer comprar, e indicar e falar bem. Então, a gente entende que a experiência da marca, ela passa sim pela experiência dos canais, como eu falei, em todos eles a gente Uhum. oferece essa fluidez em todos os canais, mas tem um bloco do pós-venda que é muito importante. E nesse bloco de pós-venda, a gente tem uma oferta de produto, que é o N, que justamente ela vem com agentes de inteligência artificial Legal. para conversar com esse cliente e entender o que ele está precisando logo após que ele conclui aquele processo de compra. Então, você pode, como varejista, como indústria, você pode configurar esse agente da melhor forma com o seu tom de marca, com o mood, dependendo de como está o tom da pergunta do cliente, como que vai ser o seu tom de resposta, você entender, né, com inteligência artificial você consegue entender o contexto. É um abraço depois da É compra, isso, né? Perfeito. para você realmente abraçar, entendendo como é que está o mood daquele cliente, Perfeito. depois do processo de compra. Então, eh, essa é uma parte muito a gente vem sentindo que é uma parte muito poderosa, que além de diminuir muito a quantidade de contato no saque, né, precisar de humanos fazendo Uhum. atendimento em saque, você consegue colocar a sua marca ali, colocar o selinho da sua marca nesse momento de interação, sem precisar necessariamente de um humano. Então você consegue ali, pelo WhatsApp ou pelo canal que for mais conveniente, você consegue ter o seu agente conversando em linguagem natural, sem ser aqueles robozinhos de: "Ai, aperte um, aperte 2, clique aqui". Uhum. Você consegue Estático, né? conversar estático, que o cliente não tem mais paciência para isso, porque parece que fica num looping eterno. A gente consegue entregar isso de forma muito fluida com esses agentes de inteligência artificial, fazendo essa interação no pós-venda, onde a gente está vendo que ajuda muito no processo de fidelização e de fazer esse cliente voltar, porque ele vira quase uma ferramenta também de interação para depois você poder compartilhar algo, chamar ele de volta, vira o seu canal de comunicação para trazer esse cliente de novo para a marca. Pô, que legal. Eu queria caminhar para o final aqui, e pedir para vocês darem um conselho para quem está nos assistindo, para os varejistas que estão nos assistindo, para fazer um compiladão aqui de tudo que a gente falou. Diminuir o custo de aquisição, aumentar a taxa de conversão, que é o sonho de todo varejista, né? Os movimentos inversos ali. Total. Danúbia, conta pra gente o teu conselho para os varejistas que estão nos assistindo para focar, na fidelização, diminuir o custo de aquisição, aumentar a conversão. O que que você daria de conselho para eles? Daria pra gente olhar para dentro, né, o que você tem dentro de dado, o que que você pode otimizar da sua base, o que que você pode, ativar menos, um pouco menos em performance para ter o que você já tem, porque todo mundo aqui tem uma base grande de cliente. Ninguém tá falando de marca que tem pouca base, né, uma Uhum. coisa é uma marca que tá começando, sim, você vai gastar mais e não é gastar, né, você vai investir mais. Mas a gente que já tem uma base grande, como a gente pode otimizar, né, como a gente pode personalizar o nosso cliente para conseguir converter em vendas, tanto no offline quanto no online. Online a gente sabe que o custo é maior de aquisição e de retenção. Então olha para dentro, usa os dados, não só colete dados, use dados, tem ferramenta de mercado muito boa para isso e foco no que o cliente está querendo, o que o cliente está olhando e pega os sinais, né, gente? Os sinais estão aí, né? Nossos clientes Perfeito. deixam Tempo muitos todo. sinais, até em comentário do Google. Perfeito. Perfeito. A gente Avaliação, pega, né? faz Super avaliação e importante. entende isso. Então, vamos usar o que o cliente está fazendo para a gente, pegar isso de maneira genuína e colocar em prática, que sem dúvida vocês vão conseguir converter mais também. Boa. Nossa, que baita conselho. E você, Lari, o que que você falaria para o varejista? Você que atende vários Muito. deles. Vários, não sei, milhares. Mas de forma independente da quantidade, acho que a dor é comum e os problemas são bem similares e a sugestão é a mesma, assim, a gente já falou um pouco disso, parar de olhar silos e canais, então é isso, busque parceiros de tecnologia que conseguem olhar para o consumidor
da mesma forma que as marcas estão olhando. É olhar com fluidez, que consiga concentrar todos esses canais para garantir que você tem os dados todos concentrados num lugar, que você tem ferramentas robustas de eficiência com inteligência artificial para extrair o melhor, que você vai conseguir fazer melhor o seu pós-venda e vai recapturar esse cliente para ele voltar de forma frequente. Então, use esse stack tecnológico a favor para integrar todos esses canais e você ter uma visão única desse consumidor final, que isso é ganho na certa. Perfeito, Lara. Eu acho que a gente tem muito esse mantra na CRM Bônus, Sim. que a nossa tecnologia de cashback, de giftback, ela é muito fácil de copiar. Ela não tem nada de outro planeta, não tem nenhuma magia. Só que o que a gente entrega que dá resultado é a consultoria, é toda a inteligência que a gente construiu atendendo mais de 2.000 marcas ali por trás, que a gente consegue passar esse benchmark para o cliente e já entende o que funciona para o varejo. Então, eu acho que esse conselho de também procurar ajuda Exato. para essas questões também facilita muito, né? Porque aí o Total. varejista acaba tendo tempo livre Exato, para para focar focar na no core. operação interna. Perfeito. Focar no core. Exatamente. E você, Sá, o que você tem de conselho para nós? Boa, boa. No meu lado, eu vejo muito isso, assim, olhar para dado é muito importante, mas é também ouvir o cliente, tá? A leitura do dado por si só, ela pode não te dar as respostas que você precisa ler ali, são as aspas, né? Danuba comentou aqui sobre a Google, você consegue pegar review em vários lugares, mas se você pergunta de maneira objetiva e clara, você consegue ter mais insights do que você precisa melhorar. E não até varejo, né? Quando a gente fala, não pense que desconto precisa ser o mesmo para todo mundo. O desconto ele precisa também ter personalização. Então você tem lá um grupo de clientes que prefere voucher. Tem um grupo de cliente que prefere frete grátis. O outro grupo prefere o cashback ou cashback, né? A gente tem o nosso nome próprio. Mas procure saber exatamente qual que é o gatilho do momento certo para ativar esse cliente e diminuir aí o tempo de compra e usando essas frentes como potencializador aí das suas vendas. Boa. Bom, depois de todos esses conselhos, eu nem sei se eu tenho alguma coisa para falar aqui. Só agradecer o time CRM Bônus de me colocar num painel com essas 3 mulheres empoderadíssimas. Aprendi muito, espero que você tenha aprendido também. Obrigado por ter acompanhado.